Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, boa noite. Estamos mais uma vez com os irmãos para transmitir uma palavra de Deus para o seu coração. A minha expectativa é que Deus possa, nesta noite, falar com você naquilo que você precisa, naquilo que você tem necessidade na sua alma, no seu espírito. Louvado seja o nome do Senhor. A ministração que eu tenho para nós, eu tenho dito que nestes intervalos dos nossos cultos, da terça-feira e da quinta, e também aos domingos, eu quero ministrar sempre uma palavra baseada nos Salmos. Como eu disse na última vez, dos Salmos nós podemos extrair ricas lições de experiências de homens que tiveram suas dificuldades, tiveram seus embates, passaram por tribulações, mas eles recorreram ao Senhor e encontraram refúgio e uma resposta positiva de Deus para as suas vidas. E hoje, o salmo que eu quero compartilhar com os irmãos é o salmo número 80. O salmo de número 80. O salmo número 80 é um pedido do salmista Asaf, ele foi escrito por Asaf, e ele pede restaurações. E eu quero compartilhar com os irmãos isto. Eu quero ler apenas o versículos 17 e 19, os últimos versículos, mas no decorrer desta reflexão, eu vou lendo os versículos, fazendo uma leitura para que nós possamos compreender aquilo que Deus quer nos ensinar através do salmista Asaf. O versículo 17 diz: seja a tua mão sobre o povo da tua destra, sobre o filho do homem, que fortaleceste para ti, e assim não nos apartaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto. Amados, existem momentos difíceis na vida de todos nós. De uma ou de outra maneira, todos nós já passamos, estamos passando e possivelmente passaremos por situações que nos cobrarão muitas horas, talvez, de choro, de tristeza, de preocupações. E aí, o que nós vamos fazer? São aquelas horas em que não temos nenhuma força em nós mesmos que nos permita agir e superar as dificuldades pelas quais nós estamos passando. Por isso, nós não podemos fingir que o problema não existe. O problema existe. Nós não podemos fingir que nós não estamos passando por uma crise, em hipótese alguma. Não podemos entrar em desespero. Também não. Não é esta a expectativa de Deus para os seus servos. E nem tampouco fugirmos da realidade em que nós nos encontramos ou já passamos. E o livro dos Salmos está repleto de mensagens que para pessoas que passaram ou que passam por problemas, os mais diversos
que nós podemos imaginar. E esta mensagem do Salmo número 80, ela nos leva a uma reflexão, a nós sabermos que a força que nós precisamos para vencermos estas dificuldades, para vencermos as lutas, para enfrentarmos as crises, as situações as mais diversas que possamos imaginar, a resposta, a força está somente amém? E ele é o único que pode nos ajudar em todos os tempos. Somente ele pode nos ajudar a nos reabilitar depois de grandes lutas, depois de grandes tristezas, depois de grandes tribulações. Somente Deus pode nos reabilitar. E este salmo é uma chave para que nós possamos já, de antemão, estarmos preparados para começarmos um processo de reabilitação depois de quarentena, depois de notícias as mais diversas e não tão poucas, às vezes não são as melhores notícias que nós recebemos, somos bombardeados de notícias que podem nos apavorar, nos trazer medo, aumentar a aflição, a angústia, e então nós precisamos nos prepararmos para uma reabilitação, e nada melhor do que fazer uma reflexão neste Salmo de número 80, que é uma maravilha para nós. Então, queridos, como é que nós vamos agir diante disso? O Salmo, no versículo 1 e o versículo 2, ele diz assim: dá ouvidos, ó pastor de Israel, como um rebanho, tu que conduzes a José como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor perante Efraim, Benjamim, Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos, Aí nós encontramos nesses 2 versículos primeiro, uma palavra maravilhosa. O povo de Israel estava se sentindo, naquela época, abandonado, estava fraco, estavam abatidos diante de tantas lutas que eles haviam passado. E a única direção para a qual deveria olhar era para o Senhor. Aí eu me porto ao Salmo 20, a gente sempre lembra dele, o Salmo 20, versículo 7, quando diz assim: uns confiam em cavalos e outros em carro, porém nós faremos menção do nome do Senhor. Porque em meio a tudo isso, há apenas um caminho ou uma direção para onde nós devemos olhar. Olharmos para o Senhor, somente Ele. O salmista, aqui, diante da situação, ele poderia sugerir que poderíamos olhar para vários lugares. E nós somos tentados, sim, a desviarmos o nosso olhar do Senhor e olharmos para outras direções. Uma vez nós olhamos para o problema e ficamos presos a ele. Outra hora, nós olhamos para alguém ou esperamos em alguém tão pecador quanto nós, tão frágil quanto nós, e também não é o lugar certo para olharmos. E, às vezes, ficamos esperando, talvez, das autoridades, de um governo, de alguma coisa dessa natureza. Mas, na verdade, o único lugar que nós podemos
olhar e termos a garantia da nossa salvação e da nossa reabilitação e da nossa fortaleza é olharmos para Deus. É o único lugar que podemos olhar com segurança, é olharmos para o Senhor. Então, há 3 expressões aqui nesse texto, nesses versículos, para descrever Deus de maneira poderosa, que mostram que só podemos ser reabilitados através do Senhor. E eu quero ver aqui rapidamente com os irmãos essas 3 expressões. A primeira é pastor de Israel. O salmista apela para as características protetoras de Deus. O pastor é aquele que protege. Lembramos do Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me leva às águas tranquilas e refrigera a minha alma, aos pastos verdejantes. Então, nós vejamos aqui que o salmista, no Salmo Asaf, nesse Salmo 80, ele nos leva a uma reflexão, a olharmos para Deus como o pastor de Israel, o pastor, o protetor, é a característica protetora de Deus, porque ele age como pastor que não deixa faltar nada ao seu povo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Louvado seja o nome do Senhor. E é por isso que nós devemos olhar para o Senhor e clamar ao Senhor. O salmista diz: dá ouvidos ao pastor de Israel, porque ele, como pastor, ele sempre vai estar pronto a ouvir as nossas orações. Ele ouve as orações daqueles que clamam a ele, que buscam a ele, e ele dá esta garantia de que quando nós clamamos a ele, ele certamente nos ouvirá. Aleluia, louvado seja Deus. A outra coisa é que o pastor está próximo da ovelha. O salmista, lá no Salmo 23, diz: o teu cajado, o teu bordão, aquela vara como um anzol que puxa, né? A ovelha quer fugir, ele põe lá no pescoço da ovelha e vem para cá, a ovelha quer se desviar, o pastor está sempre ali protegendo e guardando aquilo. A outra expressão que ele usa, ele diz: tu que estás entronizado sobre os querubins. É uma afirmação da soberania de Deus. Deus está entronizado entre os querubins. E esta é uma afirmação maravilhosa do Senhor. É muito semelhante a quando nós olhamos lá em Apocalipse, que tem um ensino bastante profundo de que Deus está entronizado e é o Senhor da história. Deus é o Senhor da história. Então, é aí que nós recorremos ao Senhor para encontrar a fortaleza, a nossa segurança em todo o tempo. E a terceira forma de descrever o Senhor é pedindo. Ele diz: desperta o teu poder e vem salvar-nos. É um apelo, é um pedido, é uma súplica. Eu acredito que essa deve ser o clamor de todo o povo de Deus no Brasil ou no mundo inteiro, diga-se de passagem, porque nós estamos vivendo uma crise mundial. E no mundo inteiro nós temos servos de Deus. Em todas as línguas, em todas as etnias, em todas as nações, há pessoas que estão buscando a Deus. E certamente eles também estão clamando, dizendo: vem nos salvar, Senhor. Vem nos livrar. Precisamos do teu socorro. Essa é a terceira expressão. É uma situação, a situação do povo não significa que Deus lhe havia enfraquecido, havia esquecido dele, mas
Mas Deus se agrada quando o povo busca a Ele e pede a Ele que venha de uma maneira toda especial socorrer e salvar aquele que está passando por dificuldades. O versículo 4 o versículo 4 e o versículo 6 diz assim a palavra do Senhor: Ó Senhor Deus dos exércitos, até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? O salmista está dizendo que parece que Deus estava indignado com as orações do povo. Parecia que Deus não queria ouvir as orações que eram feitas a ele. Mas ele diz ainda no versículo 5, dá-lhes a comer pão de lágrima e a beber copiosos prantos. Constitui-nos em contendas para os nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós a valer. Aí no versículo 7 ele diz: restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Versículo 7, e seremos salvos. Amados, nós podemos perceber aqui no versículo 2 que o salmista corretamente se dirige a Deus, ao único que podia socorrer ou remover toda aquela situação, toda aquela angústia, toda aquela dificuldade que eles estavam passando. Mas o salmista faz uma pergunta a Deus. Será que Deus estava indignado? Ele afirma: até quando estarás indignados contra a oração do teu povo? E aí ele mostra no versículo 5 e 6 que Deus havia feito com ele, o seu servo, um momento de dor, de sofrimento, e ele menciona lágrimas, ele menciona a dor pela qual eles estão passando. Tem hora que nós temos que nos colocar, nos humilharmos diante de Deus e colocarmos em lágrimas, em choro e pranto e dizer: Deus, socorre-nos, ajuda-nos, vem nos socorrer, vem nos salvar, porque só tu pode nos socorrer. É muito importante nós olharmos, quando nós olhamos para este salmo, que Deus quer fazer, às vezes, uma coisa e nós não estamos entendendo as coisas que Deus quer fazer. E aí nós começamos a pensar que Deus não está ouvindo as nossas orações. Mas é preciso fazermos uma reflexão diante do Senhor, uma reflexão séria. E eu fico pensando na mensagem que a pastora Beth pregou, duas. Uma delas, não estou lembrado bem a data, mas que ela disse: e quando tudo isso acabar, como é que vai ser? O que vai acontecer? E a mais recente, que foi a de ontem à noite, ela ainda não contei, mas eu vou contar quantas perguntas foram feitas que nos leva a uma reflexão, né, nesse tempo. Porque nós estamos clamando, nós estamos orando, nós estamos buscando a Deus, mas também é necessário que nós façamos uma reflexão de como nós estávamos no passado, como nós estamos vivendo agora no presente, como se estivéssemos no cativeiro, nesse isolamento, e o que nós vamos fazer quando passarmos esse mar vermelho, quando passarmos esse Jordão. E nós precisamos pensar em todos esses aspectos. Como nós estávamos e por que Deus permitiu o que nós estamos passando agora. Como nós estamos nos comportando aqui agora. Eu me lembro muito bem de uma frase da pastora Beth ontem. Às vezes nós estamos num momento como esse, eu estou transmitindo uma reflexão e algumas vezes é um culto. Quando a gente diz domingo à noite é o culto, a terça-feira é o culto, quinta-feira é o culto, pode ser, como disse a pastora, que você esteja largado lá. Não, eu vou ficar aqui deitado no chão,
sabe, bem à vontade, irmão, eu estou em casa mesmo. E aí a gente pergunta, e é esse tipo de culto? Ou você se senta, toma uma postura, não, eu vou ouvir a pregação da palavra de Deus, eu vou ser reverente, vou pegar minha Bíblia e vou examinar, vou conferir aquilo que está sendo ministrado e depois eu vou meditar. Então, assim, como nós estamos nos comportando agora? Eu achei muito oportuna e pertinente a colocação da pastora Betsilane ontem à noite. Eu ainda estou, sabe, já ouvi umas 3 vezes ou mais aquela mensagem. E como nós vamos nos comportar quando passar isso? Então, o salmista, ele nos leva a isso. Mas nós não devemos esquecer que Deus, ele corrige aquele que ele ama. Diz lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 5 a 11, que Deus corrige aquele que ele ama. E muitas vezes nós podemos estarmos sendo corrigidos. Embora a correção seja um motivo para dor, como diz lá em Hebreus, escritor aos Hebreus, ela corrige para nos fortalecer e para aprimorar o nosso caráter, o nosso comportamento diante do Senhor. É isso que Deus faz para conosco. E nós encontramos, então, nos versículos 8 a 11, ele diz assim, o versículo 8 a 11, diz assim, trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. Despuseste-lhe o terreno, ela deitou profunda raiz e encheu a terra. Com a sombra dela, os montes se cobriram, e com os seus sarmentos, os cedros de Deus. Estendeu ela a sua ramagem até o mar e os seus rebentos até o rio. Os versículos de 8 a 11 são uma clara referência à saída do povo de Deus do Egito e à entrada na terra prometida, que seria Canaã. Após mais de 4 séculos, isto é, 40 anos, 400 anos, perdão, 400 anos de escravidão e de uma longa caminhada de 40 anos, aí sim, de 40 anos pelo deserto, este capítulo da história são os mais lembrados pelo povo de Israel. E ele traz tudo isso. Ele lembra da passagem pelo Mar Vermelho, ele lembra da libertação da escravidão, ele vai lembrando como o maná no deserto, quando Deus supriu a fome, a travessia cheia de esperança no Rio Jordão, a posse, né, de cada metro quadrado, como dizia, onde colocar a planta do teu pé será abençoado, a terra será sua. Então, nós temos uma história, os Salmos, ele nos relembra, ele nos leva à história bíblica do povo de Israel, a caminhada pelo deserto e tudo mais. Amado, tudo isso estava na mente clara, estava na mente do salmista. Esta é a razão pela qual nós recomendamos aos irmãos a lerem a palavra de Deus, a ler os salmos, a ler os profetas, claro, ler o Novo Testamento, mas quando nós lemos os salmos, quando nós lemos os profetas, nós vamos ver que homens e mulheres, assim como nós, né? Assim como nós, pecadores, frágeis, com defeitos, passaram por situações semelhantes ou até piores do que a que nós passamos. Mas qual é a lição que nós tiramos? A lição é que eles olharam para o Senhor, recorreram ao Senhor e lembraram do que o Senhor havia feito no passado. E então confiaram em Deus e viram o resultado de como Deus cuidou deles.
E esse mesmo Deus, é o Deus que também cuida de mim e cuida de você. E todas essas coisas que eu citei, estava, como eu disse anteriormente, na mente clara, na mente do salmista, e ele estava ali, principalmente o fato de Israel ter sido plantado como uma videira, como diz o versículo 8. O povo foi plantado por Deus após lhes ter preparado o lugar. Lá no capítulo 5, de Isaías 1 e 2, há até uma queixa do próprio Deus, porque lá há uma parábola que Deus cita, que diz que preparou a terra, escolheu a melhor semente, tirou as pedras, tirou os tocos, limpou e plantou a semente, tinha água para regar, e Deus esperava o quê? Deus esperava frutos bons, frutos maravilhosos. Mas o que ocorreu de lá em Isaías, capítulo 5? Eles vieram dar frutos bravos. E aí Deus não gostou nem um pouco. Porque Deus tem uma expectativa ao nosso respeito. Deus tem uma expectativa de que nós produzamos bons frutos. Esta é uma razão do profeta Jeremias dizer que até mesmo no tempo estio, no tempo da sequidão, o que confia no Senhor dará fruto, e a sua folha permanecerá verde, não secará, porque as suas raízes estão bem profundas. Então, querido, Deus está sempre esperando que eu e que você, não importa o tempo, se é de crise ou não, estejamos produzindo frutos. Eu gostaria até de ler Jeremias, capítulo 17, né? 17. Bendito o homem, versículo 17, versículo 7, ele diz assim: bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança está no Senhor, porque ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba e nem deixa de dar fruto. Nós vemos aqui nesse texto justamente isso que o salmista queria dizer, que o homem que confia no Senhor, que põe a sua esperança no Senhor, ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes. Como é que a minha raiz vai se estender? Vai se aprofundar? É através da reflexão da palavra de Deus, de nos alimentarmos daquilo que Deus tem nos dado, de regarmos com reflexões, com meditações, com orações. E ele diz, além disso, ele diz, não receia, veja bem, não receia quando vem o calor. Não receia, quer dizer, não tem medo, não se assusta, não fica desesperado, ele não tem medo. Bem, está vindo o calor, está vindo a sequidão, está vindo a seca, e eu posso falar disso, porque no Ceará sempre teve seca, e sempre há seca, o Nordeste, principalmente ali para a nossa região, Pernambuco, Paraíba e Ceará, são regiões muito secas e passam anos sem ter inverno, sem chuva, e a gente acompanha isso pela mídia todo ano. E mesmo assim, aqueles que estão no Senhor, mesmo quando vem essas coisas, ele não tem receio, mas a sua folha fica verde, e significa por quê? Porque nós estamos enraizados no Senhor. E ele disse, e no ano da sequidão, não se perturba, que é o que muitas vezes, querido, a gente observa
nesse tempo, pessoas que estão perturbadas, ficam ouvindo uma coisa daqui, uma coisa dali. Eu volto a lembrar a fala da pastora Betsilane, quando ela diz: que tipo de mensagem você tem ouvido? Às vezes, a gente recebe mensagens, além das que são fake news, ainda tem aquelas mensagens que não leva a lugar nenhum, que não edifica, que não traz uma palavra de esperança, sabe? Às vezes, sem pé, sem cabeça, e a gente, às vezes, trazem dúvida, trazem confusão, deixa as pessoas assustadas. Então, não é esse o tipo de mensagem que devemos ouvir. Então, a gente não deve se perturbar. E ele diz: não se perturba e nem deixa de dar o fruto. Nem deixa de dar fruto. Se nós pegarmos esse texto do profeta Jeremias 17, versículos 7 e 8, é suficiente para nós fazermos esta reflexão e entender justamente aquilo que o profeta, que o Asaf, no Salmo 80, estava colocando. Mas, amados, a história de Israel é, do ponto de vista da ação do povo de Deus, uma história de altos e baixos. Uma hora o povo de Israel estava vencendo, estava vitoriosos, e outra hora eles estavam por baixo. Mas quando nós vamos olhar por que eles estavam passando por estas situações, nós vamos encontrar que eles desobedeciam a Deus, que eles se esqueciam de Deus, que eles abandonavam a palavra de Deus, que eles iam atrás de outros deuses, que eles faziam aliança com as nações pagãs. Então, com isso, Deus deixava eles à mercê das suas escolhas, e aí, quando eles estavam desesperados, angustiados, aí Deus sempre levantava um profeta, o profeta pegava a palavra de Deus, lia a palavra de Deus, o povo se arrependia, o povo se humilhava, e então o que acontecia? Deus perdoava e restaurava, e eles então venciam e começavam a desfrutar das bênçãos de Deus. Queridos, que coisa maravilhosa quando a gente lê este salmo. No versículo 14 ao 18, aí há uma coisa maravilhosa. Ele diz assim: ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, olha do céu e vê e visita esta vinha. Quando ele se refere à vinha, se refere porque diz que Deus havia plantado uma videira. Então ele diz: se nós somos a videira que o Senhor plantou, então olha para esta vinha, visita, protege o que tua mão direita plantou. Então, eles agora estão lembrando que Deus plantou, foi Deus, não foi ninguém. Então, ele continua, o sarmento que para ti fortalecestes, está queimada, está decepada, pereçam os nossos inimigos pela repreensão do teu rosto. Seja a tua mão sobre o povo da tua destra, sobre o filho do homem que fortalecestes para ti. Então, o salmista, o povo está lembrando de que Deus escolheu eles, que Deus tirou da terra do Egito, que Deus levou pelo deserto, que Deus supriu, que Deus livrou, Deus deu vitória, mas agora eles estavam desesperados novamente, estavam como se tivessem abandonado, e a única coisa que eles tinham que fazer era se humilhar na presença de Deus, se humilhar diante do Senhor e pedir o socorro do Senhor. Então, eles tinham que abandonar tudo, eles tinham que lançar fora os ídolos, eles tinham que quebrar as alianças que eles tinham feito com outras nações pagãs, eles tinham que buscar a palavra de Deus, eles tinham que levantar o altar do Senhor, porque eles tinham altares e eles tinham destruído, eles tinham esquecido o altar de Deus, e agora precisava levantar os altares de Deus. E ele diz: agora, Deus, só tem um jeito, nós vamos nos humilhar, e o Senhor olha para nós e socorre a tua videira. E aí, eu me lembro de um dia desses, eu estava ouvindo um pastor, um amigo nosso,
da nossa igreja lá em Recife, e ele estava dizendo, que coisa boa. E aí eu fiquei esperando saber qual era a coisa boa. Ele disse, é porque muitos de nós esquecemos e havíamos esquecido do culto doméstico. E agora nós estamos refazendo e voltando à prática do culto do lar. E é um fato. Muitos cristãos, na verdade, quando a gente conversa com cristãos, crentes, digamos, da minha época, falar nisso, ontem eu completei anos de idade, né? De salvo, 36 anos de evangelho na presença do Senhor. Hoje é aniversário da minha esposa, dia 27, é o aniversário dela, de 36 anos de evangelho. Então, quando eu estava me lembrando disso, ele dizia, lá naquele tempo, era raro o lar cristão que não tinha um altar. O que era o altar? Era um culto doméstico. A família se reunia para orar, para ler a Bíblia, para cantar um louvor e então adorar o Senhor. Não era um culto como o da igreja, 1 hora, não. Era rápido, no máximo 15 minutos. Um orava, um lia a Bíblia, um cantava e um fazia reflexão e encerrava-se. Às vezes no café, às vezes na hora do almoço, às vezes na tarde, às vezes antes de dormir, mas as famílias se reuniam. E o resultado disso era que os filhos se convertiam, pessoas que não eram crentes dentro das suas casas, que estavam ali, que moravam, se convertiam e depois chegavam na igreja e diziam, olha, meu filho, minha filha, meu esposo, a esposa, se converteu no culto doméstico. Havia muitas decisões. Mas hoje ninguém faz mais culto doméstico. Será que Deus não está querendo que você levante o seu altar na sua casa? Reunir sua família? Agora tem tempo. Você trabalha, a gente trabalha, faz isso, algumas atividades, mesmo sem sair de casa, mas tira uma hora para orar, para pegar na mão da esposa, pegar na mão do filho. Meus filhos, minha esposa, vamos orar, vamos ler uma palavra, vamos fazer uma reflexão e vamos deixar Deus operar nas nossas vidas. É isso que Deus muitas vezes nos chama. Precisamos nos humilhar, reconhecer como nós estávamos antes, ver como nós estamos agindo agora e nos preparar para como vamos fazer quando passarmos por todas essas dificuldades. Então, o caminho é se humilhar e exaltar a Deus. Amém, queridos? E para nós concluirmos esta reflexão, nós vemos que o salmista diz, ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos. O salmista era como se Deus tivesse virado as costas para o seu povo. Como se Deus tivesse abandonado, mas Deus nunca abandonou o seu povo. Deus nunca abandonará. Na verdade, somos nós que abandonamos Deus. Somos nós que relaxamos. Eu quero que você pense comigo agora. Quando você aceitou Jesus, como você era fervoroso. Como você dizia, às vezes, quando a gente dava a oportunidade, quando você tinha a oportunidade, teve de dar um testemunho, uma das primeiras coisas que ouvíamos era você dizer, não quero perder um culto. Eu não quero perder uma escola bíblica. Eu não quero perder um culto de ceia. E aí você vai passando os anos. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. E aí, como é que você está hoje? Aí você tem uma desculpa para não ir no culto da ceia. Você tem desculpa para não ir no culto da semana. Você tem desculpa para não ir no culto da família, aos domingos, dia do Senhor. Mesmo assim, quantos deram desculpa? Não deu, não vou. E às vezes nem diz, simplesmente nem vai, nem avisa. E às vezes os seus pastores ficam preocupados. O que aconteceu com aquela família, com aquele irmão que não deu notícia, não veio, e aí a gente ora, liga. Não, eu fiquei sem vontade. Ainda tem aquele que diz assim, fiquei sem vontade de ir na casa de Deus. Imagina como era que você estava. Mas eu acredito que nesta noite, hoje, através desta reflexão, Deus possa estar falando com você.
Na semana passada, umas 2 semanas antes, eu ministrei várias palavras evangelísticas. Mas agora, Deus está mandando falar com o seu povo. Porque Deus quer preparar você para você ser restaurado e mudar de atitude, de comportamento. Na verdade, Deus não quer que você se desvie. Nem Deus permitiu isso para você se afastar do Senhor. Nem Deus permitiu, se é porque eu não estou indo para a igreja, eu vou ficar fraco, ou alguém vai ficar fraco, vai se desviar. Não, querido. Talvez se você lembrar das minhas mensagens, da mensagem da pastora Beth, muitas vezes no culto, muitas vezes a gente, em algumas reflexões que fazíamos, dizíamos, talvez a pessoa já está desviada. Mas agora Deus quer restaurar, Deus quer reabilitar. Deus está lhe dando uma oportunidade para você voltar-se para Ele. Mas é preciso que você clame, como fez o salmista, Senhor, volta-te, Deus dos exércitos, volta-te. Nós rogamos, nós suplicamos, nós te pedimos, volta. Ele diz, atende do céu. Ele diz no versículo 14, atende do céu. É uma expressão que reflete a firme convicção de que Deus está na sua habitação, está no trono, e que somente Ele poderá nos livrar, nos reerguer, como diz o salmista, nos tirou do lamaçal, nos tirou do monturo, nos tirou do lamaçal do pecado e nos colocou nos lugares altos, nos lugares maravilhosos. É isso que Deus quer fazer conosco, é isso que Ele está propondo fazer conosco nesse instante. Amém? Por isso, querido, o salmista quer mais do que ver a oração atendida. O salmista não estava querendo somente ver a oração respondida. Não! Ou saber que Deus vê a sua situação, ou mesmo que Deus visitasse o seu povo. Na verdade, ele quer que Deus vivifique, ele quer que Deus restaure, ele quer que Deus mude a história do seu povo. E a minha oração, e o meu pedido também, eu acredito que o da nossa pastora Beth, juntos, quando nós oramos, nós estamos pedindo para o Senhor restaurar o seu povo, restaurar a nação, restaurar aqueles que confessam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, nós sabemos que há muitos mortos vivos entre o povo de Deus. São mortos vivos dentro dos nossos arraiais, dentro das nossas igrejas, às vezes. A vida, amados, a vida do crente é resultado da comunhão que ele tem com Deus. Quanto mais comunhão eu tenho com Deus, mais vida eu tenho. E até mesmo as pessoas que estão ao nosso redor vai perceber isto, que nós temos vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas isso depende da nossa comunhão com Deus. Sozinhos, nós não vamos a lugar nenhum. Por isso, queridos, finalizamos que todas as orações serão inúteis se não tivermos uma vida e não esperarmos unicamente em Deus. Então, se estamos orando, não podemos misturar a nossa fé em Deus com a esperança dos homens lá fora. Não podemos. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós não podemos, de maneira nenhuma, oscilar, vacilar na nossa fé. Nós temos que estar firmados na rocha, que é o nosso Deus, que é o nosso socorro, que é aquele que nos livra de todo o mal. Só para concluirmos, este Salmo 80 nos ensina
algumas lições, eu vou recapitular com vocês. Primeiro, Deus é o único recurso para os momentos em que nos encontramos em situações de tribulações, de aflições, de angústia ou de fraqueza. Deus é o único refúgio, é o único recurso para isso. Deus é o único recurso. E só nele nós podemos confiar. Não podemos confiar em mais ninguém. O governo está fazendo isso. Esse é um trabalho dele. Mas a nossa confiança, a nossa fé está alicerçada no Senhor. A outra coisa, os momentos difíceis servem para nos corrigir e para nos aproximarmos de Deus. Então, é tempo de nos aproximarmos de Deus. É tempo de tirar a cinza do altar e reerguer o altar. E nós termos uma vida de comunhão com Deus. Ter prazer de ir na casa de Deus. Às vezes a gente conversa com ele e diz, pastor, estou com saudades da casa de Deus. É verdade. Mas nós queremos ver essa saudade quando passarmos este momento. Quantos vão estar realmente ali nos cultos, chegar, se alegrar, louvar a Deus e dizer assim, não, agora sim, Deus permitiu, mas agora eu sei o valor de estar na casa do Senhor. Então, é importante, Deus está trabalhando nisto para nos reabilitar. E, por fim, nós não podemos nos orgulhar, né, da salvação, a ponto de nos distanciarmos do padrão de Deus que é para a nossa salvação. De maneira nenhuma. O padrão de Deus para a nossa salvação, nós não podemos, de maneira nenhuma, vacilar. Lá o escritor aos Hebreus, ele diz, como escaparemos nós se negligenciarmos essa tão grande salvação? Então, é importante refletirmos sobre isso. E qual deve ser a nossa atitude? A atitude do crente deve ser de colocar-se numa atitude humilde, rogando a Deus por uma libertação. Sabe, a gente está orando, às vezes nós estamos orando para Deus libertar aquele que não é crente, mas às vezes o crente precisa de uma libertação, porque ele está sendo escravizado por alguma coisa que está lhe prendendo. E ele precisa. E o salmista nos leva a esta profunda reflexão. E ele diz, então, restaura-nos, versículo 19, restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Que coisa maravilhosa, que maravilha nós encontramos neste salmo. É maravilhoso demais. E eu quero dizer para você que Deus ama você e que Ele quer que você seja poderosamente abençoado. Deus abençoe, que você possa desfrutar de uma noite abençoada. Pai amado, em nome de Jesus, eu oro e peço que o Senhor abençoe teus filhos e a tua igreja e todos aqueles que ouvirem esta palavra no nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Amanhã a pastora Beth estará ministrando a palavra de Deus. A paz seja com vocês. Shalom